Boa noite, pessoal. Tudo bem? Mais uma noite aí, começo de semana. Fundação Lia Maria Guiar trazendo para você mais uma palestra, mais uma edição aqui do Encontro da Cidadania 2021. E essa noite é uma noite especial, porque a noite seguinte ao domingo do Dia dos Pais, a gente vai fazer uma homenagem, como homenagem, né, para esse dia, a gente vai trazer uma pessoa muito especial para estar conversando aí com a gente. Espero que vocês gostem. Vamos esperar um pouquinho mais aí, o pessoal está entrando, né? Os nossos espectadores aqui do Instagram estão participando. Daqui a pouquinho eu passo também as orientações, né? As orientações aqui da live, como que vai funcionar. A gente vai dividir aí em algumas partes para vocês estarem acompanhando aí junto com a gente. Vamos lá. Opa! Tudo bom, Luiz? Como tá, Marcos? Tudo bom? Tudo ótimo, papai. Feliz de estar falando com você. Pô, Feliz Dia dos Pais. paizão, é isso aí. Feliz Dia dos Pais. Uhum, Porque coisa todo boa. dia é Dia dos Pais, né? Pô, esse eu acho que é o nosso grande aprendizado, né, Luiz? A gente entender É que Dia dos verdade, Pais não é só no domingo, segundo domingo do mês de agosto. Dia dos Pais é uma tentativa constante de aprendizado, de aprender, de com crescer e certeza. evoluir, né? De entender que o ideal é que o Dia dos Pais seja uma data muito parecida com todos os outros dias do ano, né? Tanto o Dia dos Pais quanto o Dia das Mães, né? Acho que sim, são datas para nos Com lembrar, né? De certeza, celebrar, claro, celebrar, bater palma para todos os pais e mães, mas também com refletir, certeza. né? Como é que a gente pode ser um pouquinho melhor e como é que a gente pode evoluir. E para prestigiarmos e também sermos prestigiados, né? Que nós somos filhos e pais também. Isso aí, isso aí. Bacana, Todo mundo é filho, né? E todo mundo traz, de algum jeito, traz uma herança. Se com não uma certeza. herança de carinho, afeto e amor, uma herança talvez de abandono ou de distanciamento, sempre é herança. Sempre tem alguma coisa do nosso pai e da nossa mãe na gente, e aí o nosso papel é dar aquela filtrada, entender o que está dentro da gente e passar adiante só as coisas boas. A gente carrega, né? A gente carrega muita coisa conosco. Uhum. E, na verdade, quando o cetro, né, tá em nossas mãos, a gente Uhum. acaba sendo ali como se fôssemos guardiões do legado, né? E aí Uhum. cabe a nós passarmos isso daí, essa mensagem em frente, né? E é É. muito bacana, assim, acho que a gente estava batendo um papo antes, né, de começar a live. A gente tem filhos aí da mesma idade, né? Filhas. E isso, Então, adolescentes. exatamente, adolescentes. Tanta gente tem essa insegurança, muitas vezes tem esse desconforto, né? Ou até esse medo do período da adolescência. Eu acho que é, de fato, um período bastante turbulento e desafiador, mas, de novo, né? Como num videogame, cada fase é uma fase, cada fase talvez fique um pouquinho mais complicada, mas, ao mesmo tempo, as fases anteriores nos qualificaram para chegar nesse período de adolescência. Eu estou deslumbrado assim com a possibilidade de ver minhas filhas crescendo, e a Anitta com 16 me deixa muito orgulhoso. Eu falei isso para ela semana passada, que eu sou muito orgulhoso de ser pai da Anitta e de ver como ela está crescendo e a forma como ela se comporta no mundo. Claro que a gente tem que sempre questionar, né? A gente cria um filho para o mundo, para que seja uma boa pessoa, para que seja legal, e não simplesmente para a gente se realizar naquele filho. Mas acho que a minha grande felicidade, a minha grande realização vai ser elas serem boas pessoas e felizes com isso. Com certeza. Eu vou aproveitar o seu gancho e vou te apresentar também como pai da Anitta e da Aurora. Por favor, meu maior orgulho é isso. Quando alguém Pô, fala com assim, ó, certeza. Piangers é palestrante, escritor, eu fico feliz. Agora, quando fala, ó, ele é o pai da Anitta e da Aurora, eu acho que Isso resume é bem, né? único, com Resume certeza. bem.
E Bastante. acho que se você também deve se sentir muito bem quando alguém fala é o pai da Luísa, né? Você deve, Exato. pô, ainda mais porque, pô, A tem essa nossa coisa de referência. Luiz e Luísa, né? Você ainda deve se enxergar mais ainda na sua filha, Pois né? é, meu pai chama Luiz, eu sou Luiz também e minha filha chama Luísa. É Então bonito, cara. é uma trilogia. É bonito, deve ter ainda mais significado, né? Nessa potência do próprio nome, Com né? certeza. A Uhum. gente brinca, né, que é o primeiro, segundo e terceiro, né? Segundinho, terceiro. Mas Legal. pra gente realmente é uma honra, um privilégio. E eu queria te agradecer Uhum. pela sua participação, né? Porque para nós aqui na Fundação é muito importante poder ter esse tipo de bate-papo, né? Com pessoas bacanas, de boas energias, boas vibrações aí como você, para a gente poder passar um pouquinho, né? Para as pessoas que estão nos assistindo, para as pessoas que fazem parte do universo da Fundação, falar um pouquinho também da Fundação para quem não conhece, né? Nós somos uma instituição sediada em Campos do Jordão. A Fundação começou os seus trabalhos no ano de 2009. Ela foi instituída pela senhora Lia Maria Guiar, que é a nossa presidente atualmente, né? Eu sou o Luiz Goshima, eu faço parte do conselho da Fundação, sou diretor da Fundação. E a Fundação ela começou realmente com um legado de promover dentro do município ali de Campos do Jordão uma parte de desenvolvimento sociocultural, né? Então, a nossa missão na cidade realmente era muito nobre, era poder levar um pouquinho de cultura, de desenvolvimento na parte social, na parte educativa, também a parte de meio ambiente, e a Fundação começou a desenvolver diversas frentes de trabalho ao longo dos anos, né? Hoje nós estamos completando praticamente 12 anos de existência, 12 anos de trabalho social dedicado aí dentro da nossa área de atuação. E a Fundação tem um formato diferenciado, porque a gente faz a gestão dos nossos próprios projetos, né? Então, a Fundação ela não estabelece, na verdade, patrocínio a projetos. Ela, na verdade, ela tem os próprios projetos dela e ela realiza esses projetos com recursos próprios, né? E a gente conseguiu fazer muita coisa bacana, né, ao longo desses anos. Então, tanto na parte de desenvolvimento sociocultural, que ela entrega ali para Campos do Jordão, né, formações aí dentro das áreas do segmento de música, dança, teatro, e outras áreas também aí de educação, né, que acabam desenvolvendo aí o jovem. Ela tem um foco realmente do público bem direcionado aí ao público de baixa renda, principalmente ao público mais jovem, né, de até 21 anos, que ela atende ali os alunos. E agora nós estamos entrando em novas áreas de atuação, né? Nós estamos agora com alguns projetos bacanas aí que estão nascendo. Um desses projetos é um projeto de saúde. A gente vai construir em Campos do Jordão um ambulatório médico aí para atender praticamente 20 mil pessoas aí da população, né, do município de Campos do Jordão. Nós temos também um projeto de um museu de automobilismo que vai ser inaugurado na cidade aí no próximo ano. A gente realiza uma série de eventos ao longo do ano no município de Campos do Jordão também. Acabamos incentivando aí a parte de turismo na cidade, né? O Natal da cidade a Fundação faz. A Fundação tem sempre estabelecido algumas parcerias aí com o município para poder realizar essa parte de desenvolvimento turístico. E a gente vem sempre muito aberto, né? E, de certa forma, próximo ao nosso público, né, que nós atendemos, justamente para a gente poder entender o que está acontecendo na sociedade, o que está acontecendo na cidade, né? Então, a Fundação ela quer realmente desenvolver ali o máximo possível essa relação com as famílias, né, que a gente atende. Então, aproximadamente, hoje, a Fundação atende em torno de 600 famílias dentro do município. E esse evento que a gente está participando, que é o Encontro da Cidadania, que é o segundo ano que a gente faz ele no formato online, né? Justamente aí por conta da história da pandemia. Então, agora a gente não pode estar tão junto, né, presencial como a gente costumava fazer, Uhum. mas também ferramentas novas proporcionaram experiências novas. Então, esse formato das lives foi muito bacana, porque a gente conseguiu atingir outros públicos também, né? E o Encontro da Cidadania é isso, é justamente algo democrático para poder entregar para as pessoas que nos assistem, né, um conteúdo de qualidade
e realmente proporcionar esse tipo de debate, esses bate-papos, né, que a gente faz de uma forma assim bem direta, bem objetiva e principalmente uma linguagem fácil e informal. E aí nós estamos, né, muito felizes de poder estar com você e como tinha falado, uma data muito especial. Eu sou muito coruja, eu sou um pai coruja, né? Então eu fiquei muito lisonjeado de poder estar participando contigo aí para abrir essa palestra, né? E deixando claro também que a gente desativou os comentários agora no começo, para a gente poder desenrolar bem aí todo o conteúdo, e mais para o final acho que a gente volta com os comentários abertos, né? Para as pessoas poderem participar, tirarem dúvidas e também participarem aí junto com a gente. E, poxa, eu fico super feliz, Marcos. Para mim é uma honra poder estar falando com você. Que legal. Pai da Anitta e da Aurora. E agora entrego a palavra a você, porque realmente o pessoal deve estar bem curioso aí para lhe ouvir. Muito legal, Luiz. Obrigado pelo carinho, cara. Quero dedicar, em primeiro lugar, antes de tudo, o meu abraço, né? Meu carinho grande por todo mundo da Fundação Lia Maria Aguiar. Parabéns pelo trabalho que vocês fazem. Eu queria mandar um abraço especial para as crianças que vocês atendem, todos os jovens ali que fazem todas as oficinas, todos os treinamentos de arte. A arte é algo tão transformador e parabéns pelo trabalho que vocês exercem. Acho que, como a gente falava antes, de alguma forma, quando a gente tem uma missão bem clara de transformação, né, de propósito, de transformação de vida das outras pessoas, isso é muito gratificante quando a gente percebe no dia a dia essas transformações acontecendo de fato. Acho que, de alguma forma, eu aqui do meu lado tenho essa intenção de transformar o mundo num lugar melhor. Vocês aí do lado de vocês, cada um fazendo o seu trabalho. Eu fico muito agradecido e honrado por estar representando esse Dia dos Pais da Fundação Lia Maria Aguiar, e agradecer a dona Lia, espero que ela esteja assistindo, mandar um beijo para ela e agradecer o coração gigantesco que ela tem de cuidar de tantas crianças, né? Dona Lia é uma pessoa abençoada, agradeço ela e ela está assistindo a gente. Que bom, fico feliz e honrado, muito legal, Obrigado. muito legal, muito bonito. Bom. Pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o Dia dos Pais. Acho que o Dia dos Pais é uma data muito especial mesmo, é uma data de celebração, e eu não vejo nenhum problema nisso. Eu acho que a gente tem que mesmo tirar um dia do ano para celebrar, abraçar, fazer almoço, dar presente, né? Muita gente deu o Papai é Pop, o livro que eu escrevi há algum tempo atrás, e quando eu escrevi achei que não ia vender nada, porque a gente vive, infelizmente, num país que não incentiva a paternidade, mas a gente tem visto isso se transformar, né? Isso mudar pouco a pouco. Devagarzinho a gente está vendo a sociedade se transformar para uma sociedade que está mais atenta para as questões e principalmente para a importância da participação do pai no dia a dia da família. Eu costumo dizer que um pai que participa, ele muda tudo, ele muda a vida do próprio filho, em primeiro lugar, né? Um pai que participa, ele tem então a chance de estar perto desse filho e passar os valores, então, virtuosos aí que ele recebeu talvez do pai, da mãe, talvez que ele mesmo desenvolveu analisando a sociedade quando ele não teve esse background aí, quando ele não teve essa herança positiva. E é a chance desse homem também tá fortalecendo seus afetos na questão do casamento, né? Muitas vezes nós, homens, a gente não é incentivado, a gente não é colocado dentro de casa. A gente é incentivado a estar na rua trabalhando, pagando boleto, pagando conta. A gente é muitas vezes incentivado para estar explorando o mundo de forma bastante aventureira, e a gente tem ainda uma discussão, ou pelo menos um ensinamento que vem através de mensagens muito sutis, desde quando a gente é pequeno. Acho que é mais homem aquele que namora mais mulheres, aquele que não é muito fiel, que é mais homem aquele que talvez bebe mais, dirige de forma mais violenta, é mais homem aquele que é competitivo, agressivo, não leva desaforo para casa, sai no braço com qualquer pessoa que discute. E essa também é uma cultura tão ruim, tão destrutiva para o próprio homem, e para esse homem com seus afetos, né, com a sua esposa, para esse homem com seu filho, né? Então a gente olha para o passado e diz, poxa, talvez eu tenha absorvido um pouquinho dessa mensagem, dessa cultura, que é uma cultura estrutural, que muitas vezes separa esse homem da presença da família.
E talvez a gente consiga, nessa geração, rediscutir isso daí. Talvez a gente consiga incentivar esse homem a ser mais participativo. Talvez a gente consiga inspirar outros homens a serem a sua melhor versão. Talvez a gente consiga falar sobre isso. E falando sobre isso, alguns homens descubram pela primeira vez na vida que ele não é errado, ou que ele não é menos homem, ou que ele não é fraco se ele cuida do próprio filho. Que ele não é fraco se ele é fiel à esposa, que ele não é fraco se ele troca a fralda, dá papinha, leva no pediatra, vai nas reuniões escolares. Ele não é menos pessoa, ele não é menos masculino, ele não é menos potente se ele brinca com a filha, brinca com o filho, abraça o filho, diz filho, eu te amo. Todas essas questões que para alguns de vocês assistindo é óbvio. Talvez para você, Luiz, talvez para tantos outros pais que nesse Dia dos Pais celebraram a paternidade e celebraram a presença afetuosa e atenciosa e paciente e esforçada ao lado dos filhos, mas para tantos outros homens isso é absurdamente, monumentalmente novidade. Tem muito homem que nunca ouviu falar nisso. Como assim eu cuidar do meu filho? Eu trocar fralda? Eu brincar com a minha filha, eu levar meu filho no médico, eu faltar a uma reunião importante no trabalho para levar meu filho no pediatra, eu abrir mão do meu emprego e aceitar que a minha esposa seja promovida, eu cuidar dos meus filhos e a minha esposa pagar as contas. São todas questões muito desconfortáveis para alguns homens, e eu entendo isso, eu acho que são novidades mesmo. A gente começou a falar da importância da paternidade, a importância do pai, ali pelos anos 70 e 80. A ciência, antes disso, apagava a presença do pai, falava como era importante a mãe, fisiologicamente, biologicamente, quimicamente. Tem uma importância nessa relação, é óbvio que tem uma importância nessa relação mãe e filho. Mas aos poucos a ciência foi descobrindo que também era importante a presença do pai, que a presença do pai no dia do parto trazia para a mãe mais segurança, a mãe chegava a sentir menos dor, algumas pesquisas mostram isso, e quando o pai está do lado da mãe no dia do parto, a mulher então ela é melhor, mais bem tratada, por conta desse machismo estrutural. Muitas vezes a gente trata mal as mulheres em violência obstétrica e com a presença do homem, então aquela mulher é melhor tratada. E aí a gente vê mais um benefício, que ela se sente mais segura, e alguns experimentos, pesquisas científicas mostram que a mulher sente até menos dor, porque está tão segura ali com o marido do lado. E aí aquela criança vem e aí ela pode dividir aquele cuidado. E eu lembro que em 2005, quando chegou a Anitta na minha vida, eu não estava preparado, eu estava muito empolgado com a situação de ser pai, mas eu não estava preparado. E confesso que naquela primeira noite, com a Anitta nos meus braços, eu senti medo, me senti despreparado, me senti perdido, me senti angustiado. Cheguei a pensar, será que eu consigo? Justamente, talvez, por não ter tido um pai. Meu sonho sempre foi ter um pai participativo, afetuoso, que pudesse me iluminar a vida e me dizer, olha, é assim que se faz. É assim que você vai ser homem, é assim que você trata as pessoas, é assim que você vai ser namorado, é assim que você vai ser marido. E a falta de um pai desperta, lamentavelmente, no menino essa sensação de não saber direito quem a gente é. Você não sabe quem você é. Porque uma das referências é a mãe, mas a outra referência, especialmente para um menino, é o pai. E a gente fica tentando, em figuras masculinas, se enxergar. Um amigo mais velho, ou um tio, ou um amigo da sua mãe. Eu me lembro de ver os amigos da minha mãe e ficar olhando e como é que um adulto, como é que um homem se comporta, como é que um homem fala, como é que faz para ser homem, né? E tentando absorver isso. E aí eu me lembro de filmes me ensinando um pouquinho, pô, é assim que o homem anda, é assim que o homem fala. E tantas vezes esses ensinamentos não são positivos, né? Porque a gente vê em filmes, o pai, em geral, é uma figura bobalhona. Homer Simpson, que às vezes até bate no Bart Simpson, né? Aí a gente vê o pai em filmes e seriados que ou é um bobalhão, que não sabe de nada,
que está alheio à adolescência. Você pega esses canais assim mais adolescentes, tipo, né, um outro canal, seriados que mostram a família, em geral o pai é um bobalhão, não, ele não conhece nada, ele só faz piada, né, daddy jokes, o pessoal fala que é piadinha de pai, né? Então esse pai ele é sempre diminuído na produção cultural. E ou ele então esse pai bobo, um pai desconectado, que não sabe de nada, ou então ele é um pai mais desconectado ainda do ponto de vista afetivo. Ele é mostrado nos filmes, nos seriados, como um cara ausente, distante, e muitas vezes violento e abusivo. E aí eu tô sem pai na minha vida, olhando ao redor e tentando entender o que é ser homem, o que é ser pai, o que é ser marido, o que é ser namorado, e as mensagens que eu recebo é, pô, homem, um cara mais homem, ele trai a namorada, ele engana a esposa, ou o cara que é mais homem, ele não cuida das questões do filho, não cuida das questões da criança, ele nunca vai querer ser pai. Meus amigos me dizendo, chegou o filho, acabou sua vida, aproveita para dormir agora, porque depois você não vai conseguir dormir, depois você não vai conseguir comer, depois você não vai conseguir nem trabalhar direito. Uma pessoa que tem filho não é mais tão produtivo, deixa para a mãe cuidar, que a mãe, ela nasceu para isso. A mãe nasceu para isso. E aí a gente olha para essa prisão que colocaram as mulheres, que é uma prisão, porque elas têm que, né, compulsoriamente serem mães, né? E compulsoriamente serem donas de casa e, hoje em dia, ainda fazer essa terceira jornada, que é uma jornada profissional. E nós, homens, a gente está numa outra prisão, galera. A gente está numa outra prisão. É uma prisão que me diz, homem não chora, homem não fala de sentimento, homem não diz eu te amo, homem não abraça os filhos, homem não participa da família, homem não diz e nem expressa eu te amo para o próprio pai. Homem não abraça o pai, homem não diz, pai, eu te amo. E isso coloca o homem também numa prisão, uma prisão muito doída. E desde pequeno a gente é colocado, ou pelo menos incentivado a ter um comportamento que é autodestrutivo, um comportamento que é pouco afetivo. E aí eu estou crescendo e tentando entender o que é ser homem, marido, esposo, namorado, dono de casa, pai, sem uma referência masculina, né? E tem também, acho que o estigma, né, Marcos, acho que do pai provedor, né? Que ele é aquele que ele não participa, ele paga a conta. E é uma construção antiga, né, Luiz? Porque a gente já tem 49% dos lares brasileiros sendo sustentados por mulher, e a gente pode ir para todas as classes sociais que a gente vai ver essas configurações, todas as classes sociais, as mais abastadas, a classe média e as classes com mais dificuldade financeira, elas vão passar por famílias, elas vão ter metade das suas famílias sustentadas por mulheres. E mulheres que fazem, como eu disse, as 3 jornadas. Compulsoriamente, obrigatoriamente, essa mulher ela vai cuidar dos filhos, ela não vai abandonar os filhos. Das famílias com filho no Brasil, 23% são mães solo, são mães sozinhas. 6 milhões de crianças não têm o nome do pai na certidão. A gente tem 11 milhões de mulheres solo, 11 milhões de mulheres cuidando sozinhas dos seus filhos. A minha mãe é um desses casos, a dona Heloísa me criou sozinha. E em algum momento eu percebi que ao invés de ter ressentimento com meu pai biológico, de dizer, pô, meu pai biológico me abandonou, que raiva, né? Um dia eu vou achar ele, um dia eu vou me vingar. Eu percebi que o meu papel não era colocar a culpa no meu pai, era colocar gratidão, amor, afeto na minha mãe e dizer obrigado por ter ficado, obrigado por ter cuidado de mim, mãe, obrigado por ser a mãe ou a pessoa que ficou. Porque eu também podia ficar sozinho nesse mundo, né? E a minha mãe ficou, apesar de ter sido abandonada pela própria mãe, abandonada pelo próprio pai, não antes, né, dela nascer, mas o meu avô e minha avó consideravam inaceitável uma mãe solo. Meu avô e minha avó consideravam inaceitável uma filha grávida sem marido. E aí cortaram relações com a minha mãe. E por 4 anos eu nem conheci minha avó e meu avô. Minha mãe teve que me criar sozinha. E nesse processo de crescimento, eu fui aprendendo que eu tinha que agradecer a minha mãe e que meu pai biológico, que nos abandonou, também não tinha culpa. Também não tinha culpa, irmão. Também não tem culpa. Porque a culpa não é individual, a culpa é estrutural. O homem que abandona, o homem que tem medo, o homem que se sente inseguro, o homem que se sente despreparado, ele está sendo influenciado por uma estrutura que colocaram ele dentro de uma prisão, né? Uma estrutura que diz, homem não nasceu para cuidar de filho. Pode até fazer. Ah,
né? Tem até uma cultura machista do vou fazer um monte de filho, mas cuidar de filho esse homem não é incentivado. Lamentavelmente, porque eu sempre digo isso, ele quebra uma família quando ele abandona, ele quebra a família, ele coloca a mãe numa posição terrível de dificuldade financeira, de ter que fazer 2, 3 jornadas todos os dias para cuidar daquela criança. Ele quebra essa família porque essa criança vai crescer sempre sentindo falta do amor do pai. Esse menino vai ficar perdido procurando o que é ser homem, qual o referencial. Essa menina, o que as pesquisas mostram é que meninas sem o pai engravidam mais cedo. Olha que duro, essa menina está procurando o amor do pai em outros caras, né? Do namorado, e engravida cedo. E o que acontece é abandonada também, e aí um ciclo de abandono, um ciclo vicioso. E o pai que decide, não, meu irmão, eu não sou todo mundo. A minha mãe me falava, você não é todo mundo. Eu dizia, mãe, eu quero um tênis M2000, porque todos os meus amigos Todo mundo têm. tem. Todo mundo tem a mochila tal. E a minha mãe me dizia, você não é todo mundo. Se você se jogar da ponte, se os seus amigos se jogarem da ponte, você vai se jogar também? E eu dizia, não, mãe, bravo, né? E eu dizia, mas eu tirei notas boas. E a minha mãe me dizia, você não mais que fez obrigação. Isso aí. Você não fez mais do que a sua obrigação, ela me dizia. Não fez mais do que a sua obrigação. Então, quando chega a Anitta na minha vida, eu pensei, eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Vou fazer diferente, eu vou quebrar um ciclo de abandono e vou recomeçar um ciclo de afeto, vou recomeçar um ciclo de amor, de carinho, um ciclo de atenção. E eu não me sentia preparado, Luiz. Eu estava despreparado. Eu tinha maus ensinamentos, maus exemplos. Eu tinha amigos que me diziam, você vai ficar de babá. E eu dizia, não é babá, meu irmão. Isso aqui é coisa de pai. Eu fiz também, isso aqui também é meu, né? E um processo extremamente solitário, cara. Solitário porque você não tem com quem conversar, você não tem com quem trocar. E quando a gente lança o livro, aí eu conheci vocês. Aí eu conheci os pais amorosos, afetuosos, os pais espalhados pelo mundo todo, porque o livro vendeu 500 mil cópias e foi traduzido em vários lugares do país. E aí homens me escrevem do mundo inteiro dizendo, meu irmão, é isso aí, cara. Eu me sinto muito mais forte quando eu estou conectado. Eu, quando participo, quebro um ciclo de abandono. Quando eu participo, eu melhoro o meu casamento, o meu relacionamento, minha relação não só com a minha esposa, mas com os meus amigos, com a minha vida. Eu fico mais tranquilo, eu me conecto com o meu filho, e aí uma coisa mais legal de todas, eu viro eu mesmo um homem mais feliz, um homem mais equilibrado, mais tranquilo, menos agressivo, menos competitivo, o homem que me conhece melhor, né? A gente se conhece melhor, a gente olha para dentro e diz, rapaz, olha eu querendo responder de forma violenta e agressiva, que isso? As minhas pequenininhas me ensinaram a ser mais sensível, a expressar mais meus sentimentos, a ser um homem de verdade, né? Com valores, né, virtuosos, com mensagens, com o esforço de passar para elas a minha segurança, a segurança para elas através da confiança e a confiança através da transparência, né? Então tudo isso é aprendizado e ninguém é grande demais que não possa aprender, e ninguém é pequeno demais que não possa ensinar, e eu acho que todo pai tem a chance de aprender com os filhos, todo pai tem a chance de se sensibilizar e transformar a sua família numa família mais feliz, o seu filho num ser com todo o potencial colocado para fora através desse bem receber, desse bem criar, dessa criação com afeto, com amor, com carinho, com paciência, essa paternidade personalizada, e tem a chance de se transformar num cara mais feliz. E aí a gente olha pesquisa científica, análise empírica mesmo, você olha para você mesmo e diz, realmente, meu irmão, eu sou mais feliz quando eu estou com os meus filhos. Realmente, eu sou muito mais feliz quando eu falo dos meus sentimentos, quando eu estou tranquilo com relação, né, ao meu casamento, às minhas relações. E aí você se constrói, então, um cara mais tranquilo, equilibrado, né? E aí isso faz muito bem, não só pro homem, pro casamento, pra criança, mas pro mundo, né? Aí você percebe a família como uma célula menor. Quando isso está curado, a gente começa a curar o todo, né? E quem sabe mudar essa visão estrutural de que o homem não deve participar, de que o homem não é feliz perto dos filhos, de que o homem perto da casa, amando a esposa, não é um cara, né, realizado. Pelo contrário, eu acho que muitas vezes a gente fica nessa outra prisão aí, uma prisão neurótica,
de sucesso profissional e de distanciamento dos filhos e da esposa e da família e dos afetos, e lá na frente se arrepende. O que a gente sabe é isso. Os maiores arrependimentos na vida de um homem e na vida de uma mulher também é não falar dos sentimentos, é não estar com os filhos nas horas certas, é se arrepender de não estar perto dos afetos. Harvard mostrou isso numa pesquisa que vem desde os anos 40. A felicidade de longo prazo é a qualidade e a quantidade de bons afetos, né? De bons amigos e de uma família bem consolidada, bem estruturada, grande, quem sabe, com os netos ao redor. E aí essa é a minha esperança. E a minha esperança, claro, para mim e para todo mundo que optar por caminhar nesse caminho de afeto e carinho familiar. Muito bacana. Acho que uma coisa que você falou que é muito importante, Marcos, é que a gente vive ali rodeado desses estigmas, né? Uhum. De que o homem tem que ser esse macho arcaico, né? Que a gente não pode esboçar sentimento. E mesmo no papel, mesmo na paternidade, né? Uma vez eu ouvi, muito tempo atrás, eu ouvi uma piadinha de mau gosto, né? Que falava assim, falava, o pai tem duas funções importantes quando vai gerar o seu filho, né? A primeira é fazer e a segunda é registrar o nome no cartório. Depois disso não precisa do pai. Eu fiquei com isso na cabeça assim tanto tempo que eu achava uma coisa assim, então, sabe, a gente se sentia assim colocado de lado realmente, né? Uhum. Mas a partir do momento que você vê que aquela criança, que aquela vida depende de você, que ele interage com você, que ele fica feliz de te ver, que ele se sente seguro de estar ao teu lado, né, a percepção muda completamente. Então, na verdade, eu acho que o que você falou é muito nessa linha da gente se desprender dessas taxações aí que realmente não fazem sentido e são totalmente mentirosas, né? Porque acho que uma das maiores dádivas que a gente recebe é justamente essa de poder cuidar de uma vida, né? E como pai, tanto como pai quanto como a mãe, né? A gente tem essa função, a gente tem essa missão, esse privilégio, né? Então, putz, eu me identifiquei muito com tudo que você falou aí, realmente é a mais pura verdade, né? E, lamentavelmente, a gente tem, como eu disse, né, livros, filmes, seriados e piadas que dizem, que passam esses recados, né? O homem não precisa participar, uma licença paternidade de 5 dias no Brasil. 5 dias já é um recado institucionalizado, né? Governamental. Tá bom demais, assim, né? 5 dias você registra e pronto. E trocador de fralda no banheiro feminino. Nenhuma boneca das minhas filhas fala papai. As bonecas falam, mamãe, tô com fome. Mamãe, me dá um abraço. Mamãe, troca a minha fralda. Sempre mamãe, né? E aí tem uma outra piada que eu não sei se você ouviu, Luiz. Você tem a Luísa, né? Sua filha. Que quando vem uma menina, o pai é fornecedor. Como se as nossas filhas fossem coisas. Produtos. Como se o papel de uma mulher no mundo fosse apenas ser um produto, uma coisa para outros homens. Então, de novo, sabe, a gente começa a ver os sinais em tudo que a gente fala e diz, o chefe da casa, né? A gente fala, eu sou o chefe da casa. Como assim você é o chefe da casa? Os outros, então, obedecem? A sua esposa obedece você? Sendo que metade dos lares brasileiros é a mulher que paga as contas, né? E se você parar para pensar numa família que é feliz, então é uma família que tem alguém que manda e outro que obedece? Será que isso é um relacionamento saudável, né? Ou então o pai que diz, não, eu ajudo. Poxa, você está ajudando então? Tem uma outra pessoa que faz tudo e você de vez em quando ajuda? E mesmo o ponto da divisão, né? Não, vamos dividir. É importante que a gente também se lembre que tem tanta coisa que as mães fazem, às vezes que a gente nem sabe. O trabalho mental, o trabalho braçal, o trabalho escondido, o trabalho, sabe, fora de casa. E a gente às vezes nem enxerga. Então é um processo de reconstrução mesmo, da gente olhar ao redor e dizer, estou entendendo como funciona uma família. Finalmente, depois de 70 anos, a gente está entendendo como funciona. E nesse entender, a gente também vai se descobrindo mais equilibrado, sensível, feliz, paciente, encantado, vai se permitindo conectar com os filhos ou com as filhas e vendo que são seres criativos, né? Então, eu sou, acho que como você, né, Luiz, um apaixonado por esse processo. Acho que cada fase tem a sua beleza, cheio de desafios. E eu sempre digo isso, se você não tem filho, pensa bem, meu irmão, pensa bem, porque é trabalhoso, é dispendioso.
Se você acha que talvez você não seja um bom pai, ou se você não tem paciência, se você não quer participar, se você realmente acha que é coisa para mãe cuidar, pensa bem antes de ter. Agora, se você tem, seja pai. Corre para o abraço, meu irmão. Vai aproveitar essa maior aventura que você pode viver na sua vida, a maior missão, a maior responsabilidade. E responsabilidade é isso, é a habilidade de responder. É quando você conhece tanto do métier, daquela estrutura, daquela engrenagem, que você pode responder, você tem a capacidade de resposta. Então, corre para ser pai se você tem pai. Hoje é o dia para recuperar contato com o filho que você abandonou. Hoje é o dia de pedir perdão para a esposa que você abandonou. Hoje é o dia de se esforçar para reconectar com seu filho, com a sua filha que você abandonou. O Brasil tem falta de pai. O Brasil está precisando de você e de você ser homem, de dizer, rapaz, não tem nada mais forte do que cuidar da própria família, do que criar um filho. Mesmo que você se sinta despreparado, não tem nada mais potente do que você transformar o mundo através da sua criação de um filho que cresce nas suas potencialidades e que, de alguma forma, transforma você num cara eterno. Seus valores vão estar aí para sempre, passados para os seus descendentes, seus netos, seus bisnetos e por aí adiante. É muito bacana isso que você está colocando, porque a gente lá na fundação, a gente tem acho que esse contato mesmo, né, com as famílias participam muito, né, de todo o processo, né, dos projetos, dos eventos que a fundação promove, e até puxando um gancho para o vídeo, né, o vídeo institucional de Dia dos Pais que nós soltamos agora nesse final de semana, que você passa uma mensagem assim linda, maravilhosa, né, e a sua mensagem ela é passada intercalando com algumas imagens que nós fizemos de pais de alunos da fundação. E a gente vê aquelas fotos, assim, a gente realmente enche os olhos, né, de lágrimas, porque a gente fica emocionado de ver ali a realização daquele pai com o seu filho naquele momento em que ele foi fotografado, né? A gente promoveu uma sessão de foto, levou alguns pais e eles estavam ali totalmente descontraídos, não é nada posado, né? Não é nada posado. E a gente vê como uma expressão de realização, de grandeza, realmente, de felicidade, né? É estampada na cara de um pai, é o pai coruja, né? Ele tem aquele orgulho, aquela coisa tão bacana dentro de si, de realmente ser o super-herói que você fala, né? De ser o grande herói, o grande protagonista na vida do seu filho, da sua filha. Eu brinco, quando eu levava a Anitta na creche, né? Tinha uma menina, eu sempre conto essa história, chamada Gabriela, que ela me olhava e dizia, você é o pai da Anitta? Eu sim, daí ela dizia assim, meu pai é bem mais bonito que você. E no outro dia eu chegava lá, o carro do meu pai é melhor que o seu. Ela olhava o meu carro, o carro do meu pai é muito melhor que o seu. E aí falava que o pai dela era mais forte que eu, e que o trabalho do pai dela era maravilhoso, muito melhor que o seu. Perguntava, o que você faz? Daí eu dizia, e ela dizia, o meu pai é maravilhoso, né, e tal. E aí eu pensando, rapaz, é o George Clooney o pai dela. Eu pensava na minha cabeça assim, era o George Clooney com Tom Cruise, que o cara era maravilhoso, imbatível, né? E eu até pensei, Luiz, que de repente eu não ia mais levar a Anitta na creche para não encontrar a Gabriela, não sofrer mais bullying. Mas eu pensei, mas se a minha esposa levar, aí ela pode encontrar o pai da Gabriela e se apaixonar por esse cara que é maravilhoso, né? Então deixa que eu levo. E aí eu tô brincando com a Anitta um dia na frente da creche e chega o pai da Gabriela para pegar ela, eu descubro quem é o cara. E o cara é baixinho, o cara chega num carro igual o meu, da mesma categoria, pô, carro popular, meu. E aí o cara assim, normalzão, pega a Gabriela no colo e aí eu percebi o olhar da Gabriela. A Gabriela olhava pro papai assim, deslumbrada, né? E eu olhando aquilo e pensando, bom, agora entendi. O cara não tem nada de diferente, o cara não tem nada de extraordinário, mas no olhar daquela menina era o homem mais bem-sucedido, era o homem mais rico, era o homem mais forte, era o homem mais protetor, era o homem mais honesto, mais gentil, era o homem mais humano que aquela menina já tinha conhecido, entendeu? Verdade. Então, às vezes a gente... Né? Acho que a conquista, acho que dessa imagem, né? Ela se dá realmente, como você falou, com coisas do dia a dia, né? Na verdade, o cara não precisa ser ali o mais forte, o mais bonito, o mais rico, o mais valente. Na verdade, ele se torna herói fazendo coisas do dia a dia no sentido de participar, né? Junto com o seu filho.
E também fazendo o certo, né? Porque às vezes não é fácil fazer Sim, o certo. Eu lembro quando uma ética, né? vez Valores. a Aurora queria mais açúcar. E aí Ah, eu no suco. E ela gosta muito de doce. Eu tento controlar isso. E eu falei, não tem mais açúcar. E aí ela pensou, ah, então tá, então não tem mais açúcar. Só que a minha filha mais velha abriu a geladeira e pegou o açúcar. Tem açúcar aqui. A Aurorinha, pequenininha, me olhou e falou, papai, você mentiu. Parecia assim que tinha quebrado o coração dela aquilo, sabe? Tipo, você mentiu, papai. O papai não mente, entendeu? E naquele momento, para mim, foi difícil. Porque no dia a dia a gente vai, dá uma mentirinha aqui, outra ali, é para um bem maior. E o que o nosso filho, a nossa filha está nos dizendo é: não, papai, eu quero que você seja honesto. E a Aurora também um dia me falou: papai, não grita. Às vezes você responde gritando, não grita. Aquilo me deixa assustada. E eu, caramba, rapaz, é um grilo verde aqui do meu lado, é um anjinho me dizendo: você pode ser melhor, meu irmão. É assim poxa que vida. você vira o herói. É assim que você vira o herói, quando no dia a dia você se comporta melhor, poxa. Você é mais manso, mais compreensivo, você é mais empático, né? Com certeza. Uma coisa, antes, acho que antes da gente até abrir, né, os comentários e a gente começar a receber algumas perguntas do público, eu vou te colocar uma situação e pedir um pouquinho aí a tua explanação. Uhum. A gente viver numa situação agora, nesse momento de pandemia e por tudo que a gente passou, esse certo confinamento aí dentro dos lares, né? As crianças ali de fazendo aulas pela internet, os pais trabalhando no sistema ali de home office, né? Por um longo período agora, as coisas parecem que estão retomando ali aos poucos, mas durante esse período a gente realmente passou assim a se atentar a uma questão um pouco delicada, que foi algumas situações aí de desfazimento aí, né, de alguns lares, por questões mesmo de discussões, separações e tudo mais, né? Que mensagem que você poderia passar, acho que para algumas famílias que passam por esse momento complicado, Uhum. de ter ali uma situação de separação, né? Do pai se separando da mãe e às vezes isso envolvendo ali algumas questões de disputas e discussões ali Uhum. judiciais e a criança no meio e no meio de tanta turbulência, né? Que acaba sendo aí esse tipo de situação aí desse cenário aí que a gente vem presenciando aí com maior intensidade acontecer, né? Que recado que você poderia passar, eu acho que não só para o pai, né, mas eu acho que para as famílias que vivem nessa, entre aspas, guerra, nessa situação assim delicada, sabe? Bom, o que eu acho é que existe família feliz mesmo que os pais se separem. Existe família feliz mesmo que o relacionamento não dê certo. Existe família feliz mesmo depois do pai seguir um caminho e ter uma outra namorada e da mãe seguir o seu caminho e ter um outro namorado e aquele filho está ali no meio. Existe, existe. Se você pensa, não, não existe, existe. A gente conhece várias famílias separadas em que o pai e a mãe são amigos ainda. Conseguem viver de forma cordial, civilizada. E isso é maturidade. Isso, o que é maturidade? É uma resposta madura, mesmo que você sinta coisas, vontades horríveis dentro de você. Isso é inteligência emocional, de você olhar e ver que você está com raiva e o seu orgulho te corrói, você tem mágoa, mas você consegue responder de uma forma madura. Você consegue responder pensando no seu filho. E eu sempre digo isso, em primeiro lugar, nenhuma pessoa deve aceitar um relacionamento abusivo. Você, mulher, não precisa ficar com seu marido só por causa do seu filho. Pais ruins não fazem falta dentro de casa. Um pai violento, agressivo, um pai abusador, muitas vezes, ele não vai fazer falta. Proteja seu filho desse homem. Uhum. Com É certeza. melhor a separação. É melhor a separação. Com Ah, certeza. mas o meu filho vai crescer sem pai. Um pai ruim não faz falta. Uma mãe consegue fazer o papel do pai e eu tô aqui para provar isso. A dona Heloísa foi minha mãe, foi meu pai. Eu queria ter tido um pai, queria ter tido um pai bom,
participativo, atencioso e amoroso. O que é um pai bom? Antes de ser pai, ele é bom marido. Com certeza. Às vezes a gente acha, não, eu sou um bom pai, mas marido eu não sou muito bom, não. Então você não é bom pai, meu amigo. Então você não é bom pai. Para você ser bom pai, você tem que respeitar a mãe dos seus filhos. Porque respeitar a mãe é também respeitar o filho. Então, ser um bom pai é ser um bom marido. Ser um bom marido é ser um bom homem. E esse caminho ele pode parecer esquisito na cabeça de alguns homens. Não, eu quero ser só um bom pai, porque é fácil amar o seu filho. É fácil amar um bebezinho fofo, uma criança que você investiu dinheiro, seu tempo, seu carinho, sua atenção. É fácil romantizar a criação de um filho. Mas é mais difícil você amar uma esposa depois de 20 anos, né? É mais difícil você amar uma ex-mulher que você tem que pagar pensão e você acha que o dinheiro é uma forma de poder, então você não vai pagar pensão para magoar ela também da mesma forma que ela te magoou. Então essas são todas questões da imaturidade, da falta de inteligência emocional de um adulto. Porque pergunta para os filhos o que eles vão dizer, as crianças vão dizer, papai, mamãe, façam as pazes. Papai e mamãe, por favor, respeitem um ao outro. Papai e mamãe, por favor, não gritem um com o outro. Calma, papai e mamãe. É isso que eles vão falar. E eu brinco, Luiz, que a gente aprendeu tudo que a gente tinha que aprender na vida no jardim de infância. Né? Respeitar o outro, respeitar o outro, dividir o que a gente tem com quem não tem, né? Lavar as mãos, arrumar a bagunça que a gente mesmo fez, não é? Muita coisa a gente aprendeu no jardim de infância e a gente vai crescendo e esquecendo ou fingindo que esqueceu, né? Se comportando como adulto mal criado. Então, eu acredito que famílias podem ser felizes mesmo separadas, mas eu acredito que a gente precisa sempre de respeito. Mesmo que seja ex-mulher, mesmo que o outro errou, você vai se esforçar para fazer mais, então, pelo seu filho. O outro errou, você vai se esforçar para fazer mais, então, pelo seu filho. E é um esforço danado. Eu sei que é difícil, eu sei que é doído. Tem uma frase que eu gosto de um grande guru indiano, ele diz assim, você se sente uma pessoa iluminada, então passe 7 dias com a sua família. É mais difícil, é mais difícil. É bem mais difícil, né? Às vezes é difícil. A gente abriu os comentários, a gente está recebendo algumas perguntas aqui, né? Eu vou fazer uma pergunta aqui, a gente está fazendo uma compilação, na verdade, de algumas perguntas do pessoal que está interagindo, né? Então, uma delas é a seguinte, resumindo, que mensagem que você deixaria para aqueles filhos que não têm um pai presente em casa e para aqueles filhos, e para aqueles pais que são padrastos? Também acho que é uma situação... Primeira coisa, padrastos, meu coração está com vocês. Não tem nada mais potente do que um pai adotivo. Nada muda mais o mundo que um pai adotivo. Você é um pai adotivo. Eu sou pai biológico das minhas filhas e também um pai adotivo, porque eu decidi adotar minhas 2 meninas e todos os dias eu decido adotar elas e não abandoná-las. Então você, padrasto, para de chamar de padrasto. Você é pai, meu irmão. Você é pai. Ah, mas o pai biológico também participa. Então a menina tem 2 pais. Então o filho tem 2 pais. Privilegiado. Você é pai, meu irmão. Você é pai. Que bom. E o meu coração está com vocês. Porque, de novo, esse cara, ele está se comportando do jeito que a nossa mãe disse. Você não é todo mundo. Enquanto todo mundo diz assim, não, eu não vou criar filho que não é meu, esse cara está dizendo, eu vou amar. Porque todas as crianças são nossos filhos. A dona Lia, que está nos assistindo, ela sabe. Todas as crianças são nossos filhos. Todas. Não é só a Anitta e a Aurora, não é só a Luísa que é sua filha. Todas as crianças são nossos filhos. A gente está aqui para cuidar de todas. As que sofrem bullying e as que fazem o bullying. As que estão sozinhas em casa e as que têm um monte de irmão. Todas as crianças são nossos filhos. E aí, esse padrasto, ele está dizendo assim, rapaz, vou fazer um amor aqui, eu vou gestar um amor aqui que é maior do que a vida, né? Que é amar o filho de uma outra pessoa com todo o meu esforço, dificuldade e desafio. Então, meu coração está com esses padrastos. E para quem não tem pai, a minha resposta é a seguinte, o que realmente me curou do abandono paterno que eu tive foi poder formar minha família. Foi quando eu consegui formar minha família e mesmo nos momentos difíceis do meu casamento, que eu tive momentos de quase separação, a gente conseguiu conversar e se ajeitar. E eu vou contar um negócio para você, Luiz. Toda vez que a minha pequenininha, ela sopra uma velhinha no aniversário, né? Ela fecha o olhinho e sopra, né? E eu pergunto, o que você desejou? E ela fala, todo ano, fala no meu ouvido, que a nossa família nunca se separe, papai. E eu ouço isso e digo assim, rapaz, é
é um ensinamento para que eu tenha força, né? Para que, pô, a gente consiga sempre se acertar, sempre buscar para que eu seja cada vez melhor, para que a minha esposa se esforce para ser melhor, mas que eu também esteja sempre me esforçando para o nosso relacionamento ser um relacionamento feliz, para que a gente não precise se separar. Então, o que eu digo é o seguinte, a gente tem a chance de quebrar um ciclo de abandono. Você que não teve pai, tem a chance de, quem sabe, um dia amar um filho que não é seu, ser um pai adotivo, ou ser um pai biológico e adotivo ao mesmo tempo, como eu e o Luiz aí somos. Poxa, que bacana. Mensagem bacana, hein, Marcos? Pô, cara, eu sou apaixonado por isso, né, Luiz? Pô, que maravilhoso. Eu acho que muita gente se identifica aí realmente com essas situações, né? A gente vive aí um mundo de tanta transformação, né? E eu recebi uma informação bacana aqui, que a gente tem uma presença especial aí para nós aqui da Fundação, né? Para dar um boa noite aí para você e para os espectadores, que a Dona Lia, ela não está aqui, ela está na casa dela, e a gente vai conseguir colocar ela para dar uma boa noite aí às pessoas que estão nos assistindo também, e a Dona Lia, que também participou do nosso vídeo institucional da Fundação, que é uma pessoa que traz consigo aí o legado do seu pai e realmente o exemplo de dar amor ao próximo. Ia pedir a você se a gente pode chamá-la para que ela venha nos dar um oi aí. Claro que sim, Luiz. Maior prazer e maior alegria, que honra, né? A gente poder receber um recado da Dona Lia, esse trabalho tão bonito que vocês fazem na Fundação aí, de alguma forma. Vocês também cuidam das minhas filhas, né, Luiz? Vocês também estão cuidando das minhas filhas porque vocês estão cuidando do mundo que elas vão viver no futuro. Pô, com certeza, com certeza. Dona Lia é uma grande mãe aí para todos nós aí, para a Fundação, né? Ela realmente é um trabalho aí de coração aí que ela faz. E é uma pessoa que é muito ativa e presente. Olha ela aí. Oh, que legal, que legal. Boa noite, como vai? Boa noite, Dona Lia. Prazer estar Boa falando com a noite. senhora. Olha, tem uma coisa que sempre a gente falava quando era pequeno, quando a gente chegava para minha mãe e falava assim, mãe é mãe, né, mãe? Depois falava, pai é pai, né, pai? São coisas que a gente guarda da infância, né? Que a gente queria que eles fossem os maiores, que eles ficassem sempre com a gente. E é bom isso. E todas essas crianças da Fundação são os amores. E parabéns pela sua maneira de dirigir essa palestra. Boa noite. Boa noite, que legal, que gostoso, que maravilhoso, né? Coisa boa demais. E coisa boa a gente honrar pai e mãe, né? A gente lembrar deles o tempo todo, né? A gente falar dos pais. Acho que o Dia dos Pais também é um momento de reflexão e agradecimento por aqueles que nos formaram, nos cuidaram, né? Nos amaram, nos abraçaram. É uma forma de passar o afeto. Olha aí, para passar meu o pai. afeto. Coisa boa. A senhora tem bastante história bacana para contar, né, Dona Lia? Tenho sim. Como filha, né? Como filha, a senhora tem boas histórias de pai e filha. Isso. Muito bacana, muito bacana. Boa noite, então. Parabéns. Boa noite, Dona Lia. A gente vai, acho que agora, caminhando aqui pro finalmente, né, Marcos? Pra gente... Acho que se a gente continuasse o nosso bate-papo aqui, a gente ficaria mais umas boas horas aí falando de tanta coisa que faz parte aí desse nosso universo, né? E a gente está recebendo bastante pergunta realmente do pessoal. Uma pergunta que fizeram também é como dosar essa função de pai sem ser invasivo. Eu quero ser presente, mas eu não quero ser invasivo para o meu filho, né? Eu entendo essa pergunta, né? Eu sei que é o seguinte, com o passar dos anos, a sua filha tem 15 anos, a minha tem 16. Com o passar dos anos, eles vão buscando o espaço deles. E aí esse espaço deles deve ser respeitado. Às vezes eu entendo que a Anitta, eu pergunto, né? Bato antes de entrar no quarto, pergunto, Anitta, tudo bem? Posso ficar aqui? Você quer conversar?
e tal. Às vezes eu sinto que ela está precisando de um abraço, então eu vou ali, dar um abraço nela, a gente fica ali 1 minuto, 2 abraçados, ela fala, obrigado, pai. Nem pergunto qual o problema que ela está passando, se ela quiser falar, ela vai falar em algum momento. Mas essa conexão, ela é construída ao longo dos anos anteriores à adolescência, né? Uhum. E aí uma coisa que é ruim é uma criança que tem 5, 6 anos e que só fica no videogame, ou só fica no tablet. Porque a gente hoje tem essa questão da tecnologia, que são sistemas construídos para viciar os nossos filhos, e a gente mesmo, né? Os adultos também estão viciados no celular. Então a gente fica, às vezes, cada um no seu quarto no celular, e a gente vai conversar com o filho não quer falar porque ele está ali no celular dele. Então isso é um problema. A gente precisa construir crianças que tenham conexão com seus pais e conversa, intimidade, para poder, de fato, construir seres completos no futuro. Então, a adolescência é um momento da vida que é importante realmente deixar um espaço, mas antes disso a gente precisa de bastante tempo de conexão e conversa e controle de tempo de tecnologia e incentivo de estudo, de leitura, de livro físico e de esportes aí, porque faz bem, né? E isso é ser pai. Dá trabalho pra caramba, mas é o único jeito, meu irmão. Você quer ter um filho legal, é o único jeito. É verdade. E eu queria aproveitar aí para a gente fechar essa noite, esse bate-papo maravilhoso, para te agradecer também pela sessão aí dessa live, para a gente deixar ela salva para as pessoas que não puderam assistir ela inteira ou que pegaram, né, acabaram pegando só um pedaço, para que as pessoas possam acessar e realmente ter acesso aí todo o conteúdo, né, que você nos apresentou, que você nos presenteou. Queria agradecer profundamente em nome da Fundação, em nome dos nossos espectadores, né, e pedir para você fazer aí a mensagem final, né, para as pessoas que estão nos assistindo. Acho que a gente tem aí uns 3, 4 minutinhos aí antes do Instagram derrubar a gente. Ótimo! Deixa eu começar aqui mandando um beijo para a dona Lia, agradecer a participação dela, mandando um grande abraço para você, Luiz, e um beijo para a Vanessa, né? Um beijão para a Vanessa, que está aí nos bastidores. Muito querida, muito amada. Um beijo para a Luísa também, né? Muita felicidade e saúde para a família de vocês. Que legal, que legal. E eu queria terminar dizendo, de verdade, assim, que é importante a gente celebrar a generosidade humana. O que a Fundação faz de estar contribuindo com outras famílias é uma forma da gente estar contribuindo para minha família, para as minhas 2 pequenas. Cuidar do mundo, tornar o mundo um lugar melhor todos os dias, é uma forma de você também cuidar do seu filho. Eu não acredito numa paternidade, numa maternidade que cuida só dos seus, que só quer que os seus filhos tenham tudo e se é o vizinho não precisa ter nada. Se é a pessoa da comunidade, do lado, não precisa ter nada. Eu não acredito numa maternidade, numa paternidade dessa, porque os nossos filhos vão viver num mundo pior. Para você cuidar integralmente do seu filho, você tem que cuidar das outras crianças, das outras famílias, de como essas famílias vão receber bem essas crianças, porque é essa sociedade que os nossos filhos vão viver. E falando em generosidade, falando em esforço de deixar o mundo melhor, vamos mostrar e vamos ter orgulho. Vamos celebrar isso, mostrar, olha, estou ajudando tal instituição, estou ajudando tal ONG, eu estou contribuindo, eu sou voluntário em tal instituição. Porque quando a gente se esforça para mostrar essa beleza da generosidade humana, a gente não está mostrando, gente, não é o nosso ego que a gente está abastecendo. O Instagram já tem bastante ego. Tem bastante gente mostrando sua casona, seu carrão, seu iate, né, as suas conquistas. Não tem problema nenhum com isso. Celebrar suas conquistas não tem problema, mas é importante a gente celebrar também a ajuda ao próximo. Não tenha vergonha quando você ajuda uma ONG. Não tenha vergonha quando você contribui para uma fundação. Não tenha vergonha quando você ajuda uma família. Mostre, celebre isso, porque a gente precisa de bons exemplos. A gente está doente de bons exemplos. Olhando ao redor, a gente sempre pensa, mas o Brasil é desonesto, o Brasil não faz nada certo. Olha ao redor, o mundo é cheio de pessoas boas. Está cheio de anjo ao nosso redor. Se você está olhando e não está encontrando, é porque chegou a sua vez de ser anjo. Chegou a sua vez de ser um anjo na vida das pessoas que estão ao seu redor. Então essa é a minha mensagem. O mundo é cheio de pessoas boas. Se você está olhando ao redor e não consegue ver nenhuma, é porque é com você, meu irmão. É a sua vez de ser uma pessoa boa. Boa sorte. Contem comigo sempre.
Fundação Lia Maria Aguiar. Parabéns pelo trabalho de vocês. Parabéns, Luiz. Muita saúde e felicidade nesse Dia dos Pais. Obrigado, Marcos. Obrigado. Maravilhoso falar com você. A gente quer que você agradeço. volte em outras ocasiões para a gente poder ter mais bate-papo como esse. Presencial, quem sabe um dia, né, Luiz? Com Poder dar um certeza, abraço se Deus quiser. Eu tô com Muito saudade. bom. Te agradeço de coração. Obrigado. Parabéns pela pessoa iluminada que você é, pelo pai que você é, por tudo que você tem feito aí, por essas pessoas todas que estão nos assistindo. Obrigado de coração, em meu nome, em nome da Fundação. Realmente foi uma noite engrandecedora. E uma boa semana para todos que estão nos assistindo, para você em especial. Obrigado, Luiz. Grande abraço, meu irmão. Obrigado. Um abraço. Tchau, tchau, gente.